Gente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o terceiro candidato à presidência da República a participar da rodada de entrevistas do Jornal Nacional da TV Globo. Durante 40 minutos, o petista foi questionado sobre temas como corrupção, meio ambiente, economia e também polarização política. Vamos para o Rio de Janeiro, porque a Bruna Carvalho vai trazer os principais destaques dessa entrevista para a gente, né, Bruna? Muito bom dia para você. Oi, Marcela, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. O primeiro tema que foi colocado, a primeira pergunta nessa sabatina para o Jornal Nacional foi justamente sobre corrupção. Lula disse, admitiu que houve casos de corrupção na Petrobras. Ele também criticou o modelo de investigação usado pela Operação Lava Jato para apurar as irregularidades na estatal. Segundo ele, os delatores da operação ficaram ricos por causa de suas confissões. O petista também afirmou que a corrupção só veio à tona porque os governos petistas fomentaram os mecanismos de transparência. Lula citou a criação da Lei de Acesso à Informação e do Portal da Transparência como exemplos, então, nesse sentido. Ele também disse durante essa sabatina que deu liberdade para a Polícia Federal investigar. Durante a entrevista, Lula também foi questionado sobre algumas ações durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele disse que acha que a Dilma cometeu alguns equívocos. Ele citou a questão da gasolina e também da desoneração de 540 bilhões de reais de desoneração fiscal entre 2011 e 2040. Sobre a relação com o Centrão, quando Lula foi questionado, ele disse que nenhum presidente da República, num regime presidencialista, governa se não estabelecer relação com o Congresso Nacional. Quando ele foi questionado pelos apresentadores sobre quem indicará para o comando da Procuradoria-Geral da República, Lula disse que quer deixar uma pulguinha atrás da orelha. O petista preferiu não se comprometer a respeitar a lista tríplice, dizendo apenas que respeitou a lista no passado. Um outro ponto abordado durante essa entrevista também foi o agronegócio. Sobre isso, Lula afirmou que a rejeição do agronegócio à sua candidatura se deve ao fato de que ela defende a Amazônia e a preservação ambiental. Então, esses foram alguns dos principais pontos dessa sabatina. A gente lembra que o Lula foi o terceiro entrevistado, foi o terceiro a participar dessa sabatina durante essa semana aqui no Rio de Janeiro. Eu volto com vocês. Obrigado, Bruna. Ainda pegando esse pontinho que a Bruna trouxe agora com relação à Procuradoria-Geral da República, porque nessa entrevista ao Jornal Nacional, Lula disse que não vai escolher um procurador-geral que seja leal a ele, mas à sociedade. Não se comprometeu a escolher o nome daquela lista tríplice. Aquela lista com 3 nomes, como o nome diz, lista tríplice, que é uma votação ali dentro do Ministério Público da União que aponta os procuradores mais bem votados pelos próprios integrantes do Ministério Público da União para que o presidente da República escolha um nome. Isso é uma tradição, não é uma necessidade. E Lula falou sobre isso, olha só. Eu não quero definir agora o que é que eu vou fazer. Primeiro eu preciso ganhar as eleições. Esse negócio da gente ficar prometendo fazer as coisas antes da gente ganhar, a gente comete um erro. Veja, eu respeito muito o Ministério Público. Uma das queixas que eu tenho da força-tarefa da Lava Jato é que eles quase jogam o nome do Ministério Público na lama. Porque houve muito equívoco e muitas aberrações. O Ministério Público é uma instituição séria, que eu sempre valorizei, da mesma forma a Polícia Federal. Se um dia, Renato, eu pudesse contar para você os vários depoimentos que eu prestei para delegado, as perguntas insanas que eram feitas, numa instituição que eu respeito muito. E eu acho que o Estado brasileiro tem que ter instituições muito fortes para que o governo possa exercer a democracia. Exato. E a lista tríplice da PGR, ela justamente evita uma situação que, aliás, ocorre atualmente, em que o Procurador-Geral da República é criticado, é acusado de lealdade ao presidente da República, seja essa acusação justa ou não. Não estou entrando aqui nesse mérito. O senhor não teme que isso aconteça? Eu não quero procurador leal a mim. O procurador tem que ser leal ao povo brasileiro. Ele tem que ser leal à instituição. Agora, pode ficar certo que se eu ganhar as eleições antes da posse, eu vou ter várias reuniões com o Ministério Público para discutir os critérios que eu acho que é importante para eles e para o Brasil. Lula também comparou o escândalo do mensalão ao orçamento secreto e disse que não dá para governar o país sem conversar com os partidos de centro, que são maioria no Congresso Nacional. Você acha que o mensalão, que tanto se falou, é mais grave do que o orçamento secreto? Vamos falar de orçamento secreto. Deixa eu lhe falar uma coisa. Vamos falar de orçamento secreto. A vida política
estabelecida em regime democrático. É a convivência democrática na diversidade. Nenhum presidente da República, num regime presidencialista, governa sem não estabelecer relação com o Congresso Nacional. O Centrão não é um partido político. O Centrão não é um partido político, até porque hoje só tem partido político no Brasil, o PT, o PCdoB, talvez o PSOL, o PSB, porque quase todos os outros partidos são cartoriais. Ou seja, são cooperativas de deputados que se juntam em determinadas circunstâncias. Ora, então, quem ganhar as eleições, se for a Renato, ou se for o Boni, ou se for o Lula, vai ter que conversar com o Congresso Nacional. Não conversar com o Centrão, porque o Centrão não é um partido político. Bom, vamos de análise. Basília Rodrigues e Gustavo Uribe nessa primeira rodada aqui no Live CNN. Basília e Uribe, bom dia para vocês. Vamos começar então com corrupção e umas incongruências ali na fala de Luiz Inácio Lula da Silva. Basília, quando o ex-presidente Lula reconhece a corrupção na Petrobras, por exemplo, algo mais notório, ouvido o ex-presidente Lula que sim, houve corrupção, por meio das delações premiadas, segundo ele, com a confissão de executivos da Petrobras, de diretores, por meio da delação premiada, que, segundo ele, ficaram mais ricos depois de confirmarem os crimes. E ali, o ex-presidente, ao mesmo tempo, ele pontua o orçamento secreto com o mensalão, dando a indicar que também o mensalão foi uma realidade, como assim foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Que sinalização Lula quer passar, confirmando que houve corrupção nele, mas ao mesmo tempo querendo deixar uma pulga atrás da orelha dos procuradores e não se comprometendo a indicar, como por 17 anos houve a indicação de um nome da lista tríplice? Oi, tudo bem, Adjuto, Marcela, Uribe, mais uma vez, muitos aspectos dessa mesma entrevista. O ex-presidente Lula, pelo que mostrou, foi preparado para falar de corrupção. Ele sabia que ia ser inquirido a respeito deste tópico e foi com algumas anotações. Você vê que a entrevista começa tensa, em que Lula observa, olha para o papel para destacar algumas medidas anticorrupção de seus governos passados. Ele não trouxe nenhuma ideia nova, mas disse que teria um comportamento diferenciado caso fosse eleito a este novo governo. Ele foi preparado para falar corrupção, a gente lembra que é um candidato, o primeiro nas pesquisas, um ex-presidente da República que passou mais de 500 dias preso em virtude da Operação Lava Jato, que caiu devido às decisões do Supremo Tribunal Federal ao anular os processos contra Lula. Então, ele estava com muita carga presa, esperando este momento de falar com os brasileiros. Desde que ele foi solto, ele já falou diversas vezes em lives, entrevistas, mas assim, sentado na bancada do principal jornal televisivo, nunca tinha acontecido antes. Agora, em função da corrida presidencial, esta oportunidade lhe foi dada. Então, ele começa nervoso, mas depois mostra que está mais confortável, se apropria ali da palavra, domina os outros questionamentos, embrulha, dá para se dizer, algumas destas crises. O ex-presidente admite que houve corrupção na Petrobras, os valores que foram devolvidos para a empresa tornam a situação inquestionável. Se teve dinheiro devolvido é porque houve desvio. Mas, ao mesmo tempo, Lula não reconhece que o PT, o seu governo, tenham participação nisso. Não há um meia-culpa. Eu senti falta desta meia-culpa. Por mais que ele reconheça a corrupção, ele critica a Lava Jato e, na hora de falar dos erros, ele cita os erros na gestão da área econômica da ex-presidente Dilma Rousseff. Fala, olha, ela sabe que eu não concordei com isso. Sobre os erros dele, isso não ficou muito claro na entrevista. E ele se coloca como um fiador de um próximo governo, reativando aquela tônica mais viva do presidencialismo, colocando panos quentes no chamado toma lá da cá, até comparando os escândalos de hoje com os escândalos do passado, a exemplo do orçamento secreto. É como se no governo dele não houvesse, então, este toma lá da cá que foi o mensalão e hoje é o orçamento secreto. Então, ao mesmo tempo que ele compara, ele tenta se distanciar deste tipo de prática.
Agora, Uribe, parece que o ex-presidente fez a lição de casa, né? Estava bem preparado ali, estudou, acho que deve ter feito ali um media training também. E a gente percebe também que em vários momentos da entrevista, ali mais para o meio, para o final, ele cita várias vezes o vice Geraldo Alckmin, né? Até para um aceno para o mercado, ele chegou a falar isso com empresários, que Alckmin teria também esse trânsito melhor, dando uma moderada no discurso, né? O que você achou, né, de uma forma geral, da entrevista e desse ponto também? Ele conseguiu falar para fora da bolha, né? Eis a questão. Conseguiu sair da bolha, segundo o levantamento feito pela Genial Quest, inclusive, das redes sociais, de que ele conseguiu sair um pouco da bolha e falar com a dona de casa nos lares brasileiros. Lula tinha 2 objetivos principais. Primeiro, mostrar que a candidatura dele não é exatamente de esquerda como era antes, mas é de centro. É por isso que ele apresenta 4 vezes Geraldo Alckmin e fala abertamente: eu e Geraldo Alckmin vamos conversar, eu tenho ciúmes de Geraldo Alckmin porque é aplaudido. Então o objetivo é tentar moderar, mostrar que não é uma candidatura radical como foi apontado por adversários dele. Segundo, mostrar que não guarda rancor. Lula ficou preso e havia uma apreensão no mercado financeiro, em setores da sociedade, de que ele chegaria com sangue nos olhos, falando de uma forma mais popular, de que ele seria radical. Quando ele repete várias vezes: vamos conversar, vamos ter união, vamos conversar com o Ministério Público, vamos falar com a sociedade, vamos reabilitar a conversa com o setor empresarial, com a recriação do Conselhão, que era um expediente de seu governo e que acabou se evoluindo até o governo de Michel Temer. Então é uma tentativa de mostrar que ele está no movimento de pacificação. Ele deu escorregadas? Deu. 2 principais que acabaram causando repercussão nas redes sociais. A primeira, ao chamar parte do setor agropecuário de fascista. Isso pegou muito mal até dentro do PT. Ele não deveria fazer um juízo de valor tão forte, apesar de reconhecer que parte do setor vai contra a preservação ambiental e outra parte do setor quer a preservação ambiental. E teve um ponto interessante de que me disseram no PT que Lula foi aconselhado a não citar o MST, porque o MST causa certa apreensão em setores da sociedade, sobretudo da classe média. As buscas em relação ao MST foram as maiores ontem, e foram buscas, na verdade, nem ao MST, mas à produção de arroz orgânico que ele disse que o MST faz. Mas mesmo assim havia uma avaliação de não citar, era um assunto proibido. E aí houve alguns assuntos que foram considerados vitórias de Lula. Ao associar o orçamento secreto ao mensalão, claro, não se pode misturar alhos com bugalhos. Um é um esquema de corrupção com pagamento de propina. O outro é um esquema, a gente pode considerar um esquema porque é a crítica, porque não tem transparência, mas de apoio no Congresso Nacional, mas não envolve propina. Apesar de a maneira como essas emendas são pagas são bastante questionáveis. Mas ele conseguiu responder apontando corrupção ou eventuais irregularidades no governo atual. Houve um outro ponto que se considerou bastante positivo, foi Lula falar diretamente para a Câmara. Isso é algo que o Jair Bolsonaro não conseguiu, falar diretamente com o eleitorado. Então a avaliação, até mesmo na campanha de Jair Bolsonaro, foi de que Lula foi bem e de que ele foi melhor que Bolsonaro, que ficou numa posição reativa, e Lula foi mais proativo. A Genial Quest fez inclusive um levantamento ontem a respeito de como foi a avaliação nas redes sociais. Aponta, por exemplo, que Lula teve 52% de avaliações negativas e 48% de avaliações positivas. Jair Bolsonaro, sob a entrevista ao Jornal Nacional, teve 65% de avaliações negativas e 35% positivas. Ou seja, se a eleição fosse o debate do Jornal Nacional, Lula ganhou de Bolsonaro. Mas aí a gente ainda tem um mês de campanha eleitoral de fato para o primeiro turno.